Livro de Luiz Sérgio, Driblando a Dor, psicografado pela médium Irene Pacheco Machado. Capítulo 7. A equipe trevosa em ação. Assim a gente trabalha e aprende. Ainda me olhei e meus olhos brilharam de alegria por constatar que o meu verdadeiro corpo a máquina não conseguiu destruir. Nota da editora. Luiz Sérgio refere-se ao desastre automobilístico que provocou seu desencarne em 1973. Bendito seja Deus, que oferece ao espírito várias roupas estas que se vão desgastando com o tempo, mas graças à sua sabedoria, a chama permanece acesa por longos e longos anos até a eternidade. Ninguém destrói o espírito, porque só Deus conhece a composição desta chama de luz. Ele, ser perfeito, não mata nem destrói. Abri o Evangelho de bolso em Lucas capítulo 23, versículos 26 a 29. Então levaram Jesus. No caminho encontraram um homem, Simão da cidade de Cirene, que vinha do campo. Agarraram Simão, puseram a cruz em cima dele e o obrigaram a carregá-la após Jesus. Grande multidão o seguia. Nela havia muitas mulheres que choravam e lamentavam por causa dele. Jesus virou-se para elas e disse: Mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, mas por vocês e pelos seus filhos. Porque chegarão os dias quando todos vão dizer: Felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, que nunca deram à luz e que nunca amamentaram crianças. Parei pensativo. Que profecia! Hoje ninguém sofre mais do que os pais, porquanto as crianças vivem perigosamente. Luiz Sérgio, lendo o Orvalho do Amor, inquiriu-me Sara, aproximando-se. Sim, sem ele sou como uma tarde sem brisa, um namoro sem amor, os olhos sem luz. Bravo! Que belos os seus pensamentos! Tem andado com ocage? Não, só andando. Como obtido maravilhosas elucidações sobre a paz. Quem nasceu para receber nunca vai morrer de fome, disse Damian. É isso, irmão. Faz quem pode e não quem fica com olhos grandes no progresso do próximo. Eu, hein? Brincadeira. Você é grande amigo e gosto muito de você. Podem reclamar das nossas brincadeiras, mas nós precisamos delas, principalmente quando algo muito duro nos espera. Raído se aproximou. Estão preparados? Sim, responderam todos. E ganhamos estrada. Ao nos aproximarmos de uma casa, ouvimos terrível barulho. As luzes acendiam e apagavam. Parecia o primeiro umbral. Na porta, uma guarda de espíritos mal encarados. Os lanceiros se acercaram deles para que nós entrássemos. Jovens de boas famílias eram os frequentadores daquele local. Deitados no chão, muitos deles usavam o corpo das garotas para aspirar o pó, uma verdadeira orgia. Todos nós prestávamos auxílio, dispersando os fluidos pesados daquele grupo, quando percebemos uma garota de seus 18 anos,
debatendo-se em convulsões. Os médicos dela se acercaram, mas, ao tentarem socorrê-la, ela foi presa pela organização das trevas, que, como loucos, se apossaram do corpo da jovem. Se nos lírios colhidos presenciávamos a equipe do desencarne, quando técnicos desencarnados desligavam os fios magnéticos, hoje testemunhávamos a violação dos corpos. Na nossa frente, espíritos trevosos apossavam-se dos fluidos vitais de uma jovem e arrebentavam as ligações dos seus corpos. Seu espírito dementado jogava para lá e para cá o corpo que se debatia entre a vida e a morte. Quis correr para junto de Suzane, mas fui contido por Raito, que alertou. Lembre-se de que estamos aqui para ver como ocorrem os desencarnes forçados. Já estivemos no vale, onde uma organização vive como se encarnada fosse. Mas vamos deixar esta menina ser vampirizada? Sim, respondeu-me. Não compreendo? Compreende sim. Estamos aqui estudando um meio de destruir esta organização. Calei-me apavorado. Ninguém pode imaginar o que seja um desencarne por overdose. A língua estava para fora e daquela boca adolescente vários vampiros se aproveitavam das emanações do tóxico. A agonia da jovem durou cerca de 4 horas. Alguns espíritos trevosos que não aspiravam o corpo faziam o serviço do desencarne de maneira bastante precária. Raito, como se desejando justificar a nossa impassividade, falou. Ainda que pudéssemos socorrer Suzane, ela nos expulsaria, pois é menina vazia de sentimentos. Observei sua roupa, etiqueta famosa, uma bela menina, o rosto todo arranhado, no corpo manchas roxas. Durante essa agonia, nenhum amigo se aproximou. O que estava mais perto apenas a olhou meio assustado. O cérebro não desejava compreender o perigo e logo caiu, bem encolhidinho. Vamos assistir de camarote tanto assassinato? Não, Luiz, só a garota vai desencarnar. Os outros ainda têm algum tempo de vida. Meu Deus, até quando isso vai acontecer? E o que faz a sociedade? Será que ela desconhece tão tristes fatos? Quando Suzane já agonizava, uma outra garota começou a correr para junto dela. Marcelo falou: vamos levá-la para o hospital. Está maluco? Então o que faremos? Vamos jogá-la na rua. Isso é assassinato. Não, ela já está morta. Examinaram-lhe o rosto, olhos vidrados, expressão de terror. Enquanto os encarnados lentamente tentavam tirá-la dali, a equipe trevosa apoderou-se dos corpos físico, duplo e perispiritual, e a jovem, que deixara de viver na matéria, encontrava-se em estado desesperador na espiritualidade, porque mesmo bodada, tinha relances da realidade que estava vivendo. Aquela equipe tentava usar as energias dos chakras. O primeiro a ser visitado pelas mãos ávidas dos trevosos foi o coronário. No cérebro, eles buscaram a substância cinzenta e ali encontraram grandes concentrações de corpos, os neurônios. Notamos que eles usaram a substância branca, esta eles separaram. Na cinzenta está a sede das atividades intelectuais e sensoriais da pessoa.
Utilizando-se de aparelhos, eles trabalhavam nos corpos da menina. Nós apenas observávamos. Confesso que já me encontrava nervoso. Enquanto isso, o corpo físico da garota esperava que seus colegas lhe dessem um fim. Na parte espiritual, uma equipe trevosa lhe sugava as energias, chegando até a medula espinhal. Vimos a sede dos reflexos mais simples e o órgão de passagem das impressões que estão indo da periferia aos centros nervosos e das ordens motoras que partem dos centros cerebrais e que estão indo aos músculos. E ali, na primeira e na segunda vértebras lombares, eles buscaram um líquido que guardaram com cuidado. Os corpos da jovem eram analisados pela equipe trevosa e a garota, em pânico, gritava muito. Quando percebemos, eles já estavam trabalhando no chakra básico. Esse chakra apresentava a cor rosa alaranjada e ali eles buscaram algo que não encontraram. Isso se denotava por suas fisionomias fechadas. Quando iam buscar outras energias, Sara, com o seu aparelho, interferiu no deles, o que fez com que desconfiassem. Olharam ao redor, mas mesmo assim levaram o espírito de Suzane, enquanto os jovens se livraram do corpo físico, jogando-o num lugar sombrio. Nós seguimos a equipe protegidos pela espiritualidade superior que nos tornou invisíveis aos olhos deles. E assim voltamos ao vale, onde testemunhamos o que espera um viciado em tóxicos. Entramos não pelo portão principal, mas sim por outro local somente do conhecimento da equipe da espiritualidade superior. Estávamos agora em um quarto, que mais parecia uma sala cirúrgica, com vários aparelhos. A garota foi colocada na mesa. Na hora em que isto ocorreu, buscamos o corpo físico e este estava sendo devorado por outros espíritos que nele bebiam um tóxico, o coquetel de drogas. Mesmo no vale, ela sentia a profanação do seu corpo e gritava desesperadamente. De repente, vimos entrar o chefe. Devia ser um técnico, pois era conhecedor do assunto. Foi direto na corrente sanguínea e retirou tudo o que desejava. O que faremos com ela? Perguntaram. Deixe aí, talvez eu precise dela. Risadas soaram. Só o nosso grupo desejava chorar. Não é fácil presenciar o que presenciamos. Como é possível isto acontecer, Enoque? Por que não fazemos alguma coisa? Simplesmente porque, para salvar muitos, temos de conhecer melhor este lugar. Mas, coitada, na mão destes loucos ela vai sofrer demais. Nada podemos fazer então? Nada por agora. Olhe a ficha dessa garota. Suzane, aos 12 anos, primeira experiência sexual. Aos 14 anos, o primeiro aborto. Aos 15 anos, o segundo aborto. Conhecedora de maconha desde os 10 anos. Consumidora de coca, pico e comprimidos desde os 13 anos. Iniciadora de vários colegas. Agrediu a mãe com 17 anos, quebrando-lhe o braço. O pai sofreu infarto, porque Suzane foi presa por furto. Tentou viciar o irmão de 9 anos. Tentou estrangular a avó, porque não lhe deu dinheiro. Chega, falei, mas mesmo assim gostaria de ajudá-la. Vamos sim, Sérgio, mas não agora. O que quis dizer o chefe
que pode precisar da menina para satisfazer os seus instintos sexuais. O quê? Isso não. Então não podemos deixá-la aqui. Sossegue. Por enquanto, estamos só acompanhando o caso. Logo estaremos prestando ajuda. Saímos de volta ao local onde o corpo físico fora jogado e antes que o grupo fizesse alguma coisa, caí em cima dos vampiros, querendo assustá-los. Mas eles me disseram: calma, doidão, aqui tem tóxico para muita gente. A garota era um aspirador de pó da melhor marca possível. Fiquei envergonhado, pois tinha dado mancada e agora estava visível aos olhos do grupo. Olhei a gengiva de Suzane. Encontrava-se toda ferida e os trevosos usavam e abusavam daquele corpo, saboreando até os fluidos do duplo. Suzane iria viver até os 84 anos e ali jazia com apenas 18. Enquanto os vampiros serviam-se da vestimenta física de Suzane, o corpo perispiritual, sede do espírito, sentia tudo o que estava ocorrendo com o físico. Ela sofria horrores e os gritos eram terríveis. Pensei, até quando os miosotes serão esquecidos? Pais, salvem seus filhos. Desejei sair dali e gritar para uma sociedade egoísta que só se preocupa com si mesma. O corpo era o alimento daqueles urubus. Ela sentia possuir vários corpos, porque os 3 eram desrespeitados por mentes doentes. Um dos trevosos buscou o chakra básico. Ele me pareceu uma hélice de 4 pás, localizada entre o ânus e os órgãos sexuais no fim da coluna. Ali eles se ligavam de tal forma que um puxava o outro para ter sua vez. Notamos, entretanto, que esse chakra ganhara dono, pois já se encontravam presentes outros espíritos, talvez desde que a garota iniciara suas atividades sexuais. A menina levara a vida desregrada e os espíritos eram insaciáveis. Afastei-me devagar, mas logo retornei, ao ver um dos lanceiros espantar os vampiros com seu chicote de amor. Era a luz que os cegava, forçando-os a correr amedrontados. Nesse momento chegaram Karina, Damian e Sara, trazendo uma viatura policial para encontrar o corpo. Disse, aliviado: puxa, gente, que demora de socorro, pensei que jamais fossem chegar. Enoque acercou-se de Sadu e perguntou: o que achas? Temos condição de trabalhar? O nosso grupo está pequeno, temos de pedir reforço. No vale quase nada podemos fazer, precisamos trabalhar com médicos conhecedores das energias espirituais e eletrostática, de equipe que conheça a eletricidade existente, principalmente na atmosfera dos corpos, um estudioso dos elétrons. Sadu, só assim vamos conhecer a causa que leva essas organizações a se apoderarem dos corpos recém-desencarnados para suas necessidades vampirescas? Perguntei. É isso, amigo. Falaremos com o departamento. Até lá, vamos estudar cada caso. Olhei o jovem velho e senti por ele imenso amor. Como Enoque sofre ao ver tantas crianças morrendo. É que as amas por demais. Eu amo você, cara, sabia? Disse
acercando-me dele. Sim, Sérgio, porque sei que és meu amigo, um grande e querido amigo. Está triste, Raito? Não é tristeza. Apenas não sei como fazer para chamar a nossa equipe de socorro um cientista conhecedor da eletricidade dos corpos. Se ele for sábio, aceitará o convite. Agora, se for orgulhoso, vai apreender no umbral. Ora, Sérgio, o Raito não vai convidar o espírito do umbral, e sim do nosso departamento científico. E quem vai deixar o paraíso para vir para o inferno? Retruquei de imediato. Um grande homem, um grande espírito, tenho fé. Nós também, concordaram todos. Abri meu livro e caiu. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 11 a 12. Tu, porém, homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Eu te amo, livro amigo.